debate americano entre Biden e Trump. Veja só a tensão. You shut up, man. I'm here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. You know what? You're not true. You're going to have true. Gentlemen, lost the left. You picked Be surprised. the wrong guy, the wrong night at the wrong. Essa foi a cena entre o último debate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Saiba que esse debate americano, saiba que quem irá ganhar, quem será o novo presidente dos Estados Unidos, isso não te afeta como muitos falam, indiretamente não. Isso te afeta diretamente. Isso afeta diretamente no seu bolso e você irá entender exatamente o porquê. Vamos para o primeiro ponto, que é a questão das pautas. Como qualquer candidato, como qualquer disputa, cada lado tem pautas diferentes. E às vezes, não somente as pautas, mas também os posicionamentos. Compreenda que o Biden ele tem um posicionamento muito mais de esquerda. Já o Trump ele tem um posicionamento muito mais de direita. O Trump ele costuma ser muito mais incisivo em seus posicionamentos. Você deve saber disso. O Trump é muito mais energético. O Trump simplesmente fala o que pensa sem pensar antes. É o jeito dele. Consequentemente, você imagina que o Trump, em algum instante, ele pode ter alguma medida protecionista, economicamente falando, igualmente ele teve durante a presidência, que em algum momento ele começou a taxar a parte do aço, certos metais, para entrar nos Estados Unidos. Então as pessoas começaram a utilizar o metal dentro dos Estados Unidos. Isso para todos os países. Ele começou a taxar algumas coisas que acabavam indo da China. Ele começou a ficar mais de peito aberto contra a China. Eu sei que Biden também é, mas o Trump é muito mais agressivo nesse ponto. Você pode estar se perguntando, Osmar, mas estamos falando de ações protecionistas, como isso afeta o Brasil, como isso me afeta? Isso afeta o Brasil, que alguns desses produtos nós exportamos para os Estados Unidos. Além disso, entenda que o Brasil ele tem uma relação comercial muito forte com a China. Os Estados Unidos ainda é o país o qual nós mais temos relacionamento econômico. É os Estados Unidos em primeiro lugar. O segundo lugar é a China. Só que a questão da porcentagem de crescimento vem aumentando muito mais com a China. O Brasil faz parte do BRICS. O Brasil cada vez mais negocia com a China. O Brasil foi inundado recentemente, você deve ter percebido na rua, ao menos eu percebi, inúmeros carros da BYD, uma parceria entre o governo chinês, na verdade da montadora chinesa, mas do governo chinês, com o Brasil. Então essa relação cada vez mais forte, o Trump ganhando, ele pode em algum momento, não tenha dúvida, simplesmente falar, Brasil, se você continuar com essa internet 5G com os chineses, se você continuar com esse relacionamento cada vez mais próximo com os chineses, estamos cortando aqui certos itens que queremos de sua economia. Eles não poderão cortar todos. Com certeza isso não irá acontecer, porque eles dependem também de alguns produtos brasileiros. O Brasil é a fazenda do mundo, mas alguns, com certeza, eles conseguem. E agora, preste atenção. No momento em que os Estados Unidos ele pode acabar tendo uma medida mais protecionista, isso para o mundo inteiro, isso afeta também o Brasil, ou alguma medida um pouco mais pontual contra o Brasil, contra, entre aspas, que eles vão criar algum tipo de desculpas, nesse instante você tem que entender que vai existir um choque de oferta e demanda. Então existe um produtor de soja que ele exporta soja para exporta. Em um belo instante, os Estados Unidos param de comprar a soja dele. Só que 50% do fluxo de saída era para os Estados Unidos. Então, esse produtor ele tem 50% a mais de soja. Ele tem que despejar essa soja na economia. Isso pode parecer até interessante, porque quando ele despeja a soja que ele tem dentro da economia inicialmente, por uma questão de oferta e demanda, os produtos podem acabar caindo de preço. Mas dois detalhes. Primeiro detalhe, isso no curto prazo. No médio prazo, esse mesmo produtor de soja, ele irá começar a produzir menos soja. Ele irá começar a produzir menos até do que 50%. Visto que antes ele vendia em dólar, agora ele está começando a vender em real. Então para ele, o faturamento irá cair muito mais do que 50%.
irá cair significativamente. Portanto, ele irá começar a produzir menos soja no médio prazo e não terá, no médio prazo, não no curto, lembrando, menos soja na economia e os preços tendenciarão a subir por oferta e demanda. Além disso, pense que quando a gente exporta o americano, o indiano, quem quer que seja, ele terá que comprar real para poder comprar esse produto. Ele pode até pagar em dólar, mas em algum momento pode ter esse câmbio. E quando existe esse câmbio, para o Brasil é interessante, porque o Brasil acaba fazendo com que algum gringo ou outro ele acabe acumulando alguns reais. E você tirando o real da economia, você faz com que o real venha se valorizar frente às outras moedas. E todos os produtos são dolarizados. Se nosso real se valoriza mais do que os Estados Unidos, no curto prazo, você aumenta o seu poder de compra. Você consegue comprar um iPhone mais barato, você consegue comprar qualquer produto no supermercado mais barato. Isso é um fato. Isso é tão importante que é normal existir levantamentos para entender como é que o brasileiro ele acaba entendendo a relação, no caso de Lula, com cada um presidente. Na época que Bolsonaro era o presidente do Brasil, esses estudos tiveram, por exemplo, para entender se Trump ganhar, como seria esse relacionamento? Se Biden ganhar, como é que seria esse relacionamento? Na época, esses estudos foram feitos e com certeza serão feitos agora com o atual presidente do Brasil, o Lula. Então vamos para o terceiro tópico, que serão as pautas que serão tratadas no debate. Eu só te peço antes, até porque eu me esqueci no decorrer do vídeo, para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho. Isso se você já é de casa. Se você não é de casa e ainda não viu algum vídeo aqui no canal, não tem problema. No decorrer do vídeo você toma a sua decisão, se irá seguir, curtir ou não. Vamos para as pautas. As pautas desse debate, eu sinceramente, eu achei que teriam mais pautas e pautas mais contundentes. Que, por exemplo, a questão do aborto é uma pauta importante, não tenha dúvida que é uma pauta importante. No Brasil, recentemente, você se lembra que houve um problema em relação ao PL, que queriam passar do aborto e etc. É importante, mas talvez não seja tão importante pensando na macroeconomia para o Brasil. Então vamos focar no que é importante para o Brasil. A questão da imigração, que é a segunda pauta, e a questão da guerra de Gaza. Quando a gente olha para a imigração, realmente é importante para o brasileiro. Em contrapartida, isso é muito mais importante para o México, que toda hora vai entrando imigrante legal dentro dos Estados Unidos, isso de forma sucessiva, massiva e etc. Pronto. O mais importante é a questão da guerra de Gaza. Por mais que a guerra na faixa de Gaza ela esteja cada vez mais diminuindo a intensidade, o próprio Israel ali já está tirando suas tropas, mas não porque ele entendeu que parou a guerra, mas porque ele vai proteger uma outra parte de sua fronteira contra o Líbano, que essa sim deve ser uma próxima guerra que irá iniciar por agora. Infelizmente, ainda não iniciou, mas escreva, pode escrever no papel, que a probabilidade que ela venha iniciar é assim, acima de 75%. Pois bem, por mais que na faixa de Gaza não exista mais tanta tensão como antes, essa pauta é muito importante pensando na macroeconomia. Imagine que o Biden ele tem uma ideia que isso nasceu pós-Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos ser o xerifão do mundo. Então, se você tiver um problema, você faz parte aqui da OTAN, não se preocupe que eu vou te ajudar. Você tem que direcionar 2% do seu PIB para a parte de defesa do seu país e eu vou te ajudar. Só que quando a gente olha para os países dentro da OTAN, eles não fizeram isso. Mesmo assim, países como os Estados Unidos, que é considerado o xerifão do mundo, ele acaba ajudando quando existe algo nesse sentido. Até quando o país não faz parte da OTAN, quando ele entende que está infringindo a liberdade, infringindo a democracia, como a própria Ucrânia. Sendo assim, quando o mundo ele perde esse xerifão, que é algo que o Trump quer fazer, os outros países, de forma desesperada, terão que começar a investir na parte bélica, algo que antes não faziam. Isso pode acabar fomentando ainda mais inúmeros conflitos, fomentando ao ponto de países que nunca tinham se posicionado muito bem, como a própria Índia, como o próprio Brasil, terem que se posicionar. Isso, tenha certeza, é um pouco ruim. Não pelo fato de se posicionar, mas pelo fato de você gerar blocos geopolíticos
que no final das contas serão também um pouco ali blocos econômicos, terão algumas ajudas entre si. E isso tudo acaba afetando o mundo, porque o Brasil ele poderá que tomar uma decisão de qual lado ele irá ter que negociar, ou com a China ou com os Estados Unidos. Só que você acaba perdendo um mercado, uma fatia muito relevante de sua economia. E isso acaba afetando a economia do país. Consequentemente, isso acaba afetando também o seu dinheiro. Além do mais, o próprio fato de existir um conflito mundial, isso afeta seu dinheiro. Ou você acha que um conflito mundial, não estou falando de uma guerra nuclear, estou falando de um conflito mundial, coisas diferentes. Em um conflito mundial você acha que você irá ganhar a mesma coisa que você ganhava antes, que você terá as mesmas oportunidades, que você será o gênio que irá vender a pá na corrida do ouro, que você será o gênio que irá vender o lenço para as pessoas chorarem as suas perdas. Provavelmente não. Pouquíssimas pessoas irão se beneficiar muito. Em um conflito, o que acontece basicamente é um caos. As pessoas acabam perdendo muito dinheiro na bolsa de valores, perdendo muito dinheiro nos seus ativos, várias empresas acabam fechando. O relacionamento entre países fica péssimo. E é nesse instante que eu entro no próximo tópico. Só quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha dessa situação. Caso o Trump ganhar, ele tem um posicionamento muito mais de os Estados Unidos não é um xerifão do mundo, ponto final, vamos tirar nossas tropas, nossos equipamentos, vamos parar de ajudar a Ucrânia, por exemplo, Israel também. Já quando a gente olha para o Biden é diferente. Eu quero ajudar vocês, eu vou acolher vocês, estou junto com a Europa. Isso sim é importante para o futuro da nação. Deixe aqui nos comentários de qual lado você acha que está mais certo. Vou usar esse termo, ou menos errado. O próximo tópico é exatamente essa definição Brasil. No momento que existe um novo presidente e ele toma uma atitude contundente ou para um lado ou para o outro, o Brasil pode ser que precise se posicionar. Principalmente porque o Brasil fica nesse jogo. O Brasil vai para o G7, fala que já tem um acordo aí junto com a China, ninguém sabe que acordo é esse, que esse acordo irá ajudar a Ucrânia com a Rússia, ninguém sabe cadê esse acordo, o que é que está escrito nesse acordo. Ao mesmo tempo ele faz parte do BRICS, ao mesmo tempo ele defende um lado, depois ele bate no outro lado. Então o Brasil fica nessa indecisão, que é normal. O povo brasileiro, ele gosta dessa indecisão. Não é nem indecisão que o povo brasileiro gosta. Ele gosta de não se envolver em conflito. A América do Sul é conhecida por ter muito menos conflitos do que a Europa, por exemplo. Sendo assim, pode acabar, a depender do presidente que acabar ganhando, ele pressionar o Brasil a tomar uma decisão mais contundente. Isso pode ser um problema. Vamos para o quinto e último tópico, que esse aqui não tem como deixar de fora. Esse aqui não tem como você negar. Você pode, com toda certeza, querer negar a realidade. Você pode falar, isso aqui eu não acredito e ponto final. Mas você não pode negar a influência, o resultado, as consequências da realidade. Quanto a isso, você não pode fechar os seus olhos, não adianta. Os Estados Unidos ainda é o país mais desenvolvido economicamente. Não tenha dúvida disso. Os Estados Unidos, ele tem um poder bélico, um poder econômico, um poder científico muito superior à maioria dos países. Algum ponto ou outro ele vai perder, isso é óbvio, mas via de regra ele tem. E o PIB dele vem crescendo ao longo do tempo. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o S&P 500, vem batendo máximas históricas, mesmo com todos esses conflitos, mesmo com a taxa de juros da economia em seus altíssimos patamares. Os Estados Unidos têm uma das maiores grandes empresas do mundo. É de lá que tem a Microsoft. É a maior empresa do mundo, que está brigando ali junto com a Apple. Também a Nvidia vende bastante, tem uma parceria muito forte com os Estados Unidos. É lá que está a Meta, o Facebook. É lá que está o Google, o YouTube. Então, essas grandes empresas estão nos Estados Unidos. A economia de lá é a economia mais pujante. Isso você não pode negar. A definição do presidente da maior economia do mundo, com certeza isso é muito importante. Isso vai afetar a taxa de juros, porque as medidas que o presidente terá irá afetar a decisão do Banco Central dos Estados Unidos. Isso afetará a taxa de juros da economia dos Estados Unidos. Se a taxa de juros da economia dos Estados Unidos cair, a taxa de juros no Brasil também cairá. Se a taxa de juros no Brasil cairá, você poderá pegar empréstimos mais baratos.
Existe uma probabilidade de talvez existir um controle ali momentâneo em relação à inflação no Brasil, um controle em relação ao preço do dólar real. O real vem batendo uma desvalorização histórica. É o Brasil é o país que mais desvalorizou sua moeda no ano de 2024, entre os países emergentes. O Brasil perdeu dos argentinos. Imagina essa situação como é caótica. Então, os Estados Unidos consolidando, se estabilizando economicamente, baixando sua taxa de juros, a depender das medidas que serão adotadas pelo presidente que estará lá, isso afeta o Brasil, isso afeta o seu dinheiro, não diretamente, diretamente. Talvez você não veja isso ali no primeiro mês. É óbvio, a economia ela leva um tempo, tem um certo delay para você perceber. Às vezes um delay de 3 meses, dependendo do que seja, às vezes de 6 meses, que em coisas que até são de 1 ano. Mas isso afeta diretamente o seu dinheiro. Infelizmente você sabe que não somente o Brasil vai tendo essa alta desvalorização do real, mas também o Brasil vem tendo a pior bolsa, por enquanto, entre os países do mundo, entre as principais bolsas de valores do mundo, e o único que deu, de fato, negativo. A bolsa de valores está ruim é porque as empresas estão ruins. Se as empresas estão ruins, elas irão contratar menos pessoas, irão aumentar menos o salário das pessoas, irão reajustar os salários menos, irão trazer menos benefícios e assim por diante. Isso tudo gera um ciclo vicioso e não virtuoso. Caso você queira entender, até para poder se proteger, isso é importante, de forma antecipada ou ao menos durante o processo, em relação a essa queda na bolsa de valores. Esse vídeo aqui do lado, que eu explico realmente os motivos que vêm levando essa queda na bolsa de valores no Brasil, porque você compreendendo os fatos, você consegue se proteger. O meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe, e eu te vejo daqui a pouco.